Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Terça-feira, acontece no próximo dia 29, daqui a uma semana, sem ser essa outra terça-feira, dia 29 de outubro, a palestra no Colégio Teutônia com o educador e escritor Issa Mitiba, e traz um assunto bastante pertinente aos nossos dias de hoje. O título da palestra é Pais e Professores de Alta Performance. Ele vai estar, repito, no Colégio Teutônia. Quem está conosco é a professora e coordenadora pedagógica do Colégio Teutônia, Kátia Silene Rex, que vai falar sobre mais esse evento do COTEU. Professora, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pela possibilidade de virmos aqui divulgar essa palestra, que vai ser muito rica para toda a comunidade escolar, né? Exatamente, muito rica para a comunidade escolar e para pais também. É bastante interessante esse destaque que ele dá justamente sobre pais e professores de alta performance. Talvez seja a profissão professores e os pais que mais tenham mudado assim na sociedade nos últimos anos, né? Os filhos se transformaram, sim, os alunos se transformaram e pais e professores têm que acompanhar. É mais ou menos nesse sentido, professora? Sim. São as pessoas mais implicadas na questão da educação, né? E o Issa Mitiba, ele tem, ao longo desses, vamos dizer assim, são 40 anos que ele vem falando às pessoas, né, em palestras. E como psiquiatra, né, médico psiquiatra, ele se especializou na questão da educação, né? E ele coloca muito claramente, sim, que a educação é a base para uma civilização. Então, como esse assunto se tornou, em função das pessoas terem se modificado, as crianças se modificarem, a forma de adquirir conhecimento se modificou, pais e educadores, os professores, realmente, como tu disseste, são as pessoas que mais têm que se implicar com esse assunto, procurar alternativas, respostas nem sempre se tem, mas alternativas para se manter essa relação com as crianças, com os jovens, de modo que eles ainda considerem importante a educação em si, e procuremos assim um ambiente para poder refletir em torno disso, né? Então a palestra, esse encontro com o escritor Issa Mitiba, né, e educador, vem como um espaço para promover um diálogo acerca desse tema. A gente percebe o quanto que as famílias e mesmo a gente na escola é carente de subsídios, né? Na verdade, de palavras que confortem, que alentem e ao mesmo tempo nos inquietem, porque é um assunto que não está assim, no qual a gente não pode se acomodar, né? A gente não encontra respostas fechadas, mas à medida que se conversa sobre isso, a gente encontra possibilidades. Cada família é um pequeno núcleo, cada família tem as suas respostas, só que a gente se preocupa, será que esta é a melhor? Será que eu estou fazendo o melhor pelo meu filho? E as alternativas são imensas, né? As alternativas, sim, hoje em dia, parece que esse leque de opções que a gente apresenta aos filhos e aos alunos cada vez é maior, mas ao mesmo tempo em personalizar isso que talvez seja um grande desafio, né? Buscar em cada adolescente, em cada filho, essa personalização do seu, sim, caráter, da sua conduta, sim, parece que é um desafio bastante grande também. Cada pessoa é um indivíduo em grande potencial. O Issa Mitiba fala muito disso também, né? De que cada pessoa é um ser em potencial. Então eu preciso fazer, cada um que cerca uma pessoa, uma criança, precisa fazer o melhor de si para que ela acredite que ela tem capacidade de fazer o melhor. E aí vem, hoje, se fala muito, hoje as crianças, as pessoas, em geral, a gente tem muito fácil acesso a tudo. Então, o consumismo é algo instalado. Mas o que consumir? De que maneira consumir? Então, se eu não estou preparado, se a minha formação não está bem preparada, eu vou ser um sujeito plenamente consumista, mas eu vou poder... Será que eu vou consumir cultura? Será que eu vou consumir conhecimento? Ou porque eu posso simplesmente imitar, né? E aí imitar, seja lá quem for, ou imitar por imitar, não é característica do comportamento humano, né? Lembrando antes, quando tu dissesse, lendo um pouquinho sobre Issa Mitiba, assim, e vendo trechos da obra dele,
na qual a gente também se inspirou para pensar no tema, que é o Pais e Educadores de Alta Performance. Ele deixa muito claro o quanto que o ser humano é um sujeito cujo comportamento pode ser modificado, né? Então ele não é um imitador. Ele é um sujeito que vai se formar, que vai crescer a partir dos estímulos que ele receber do meio em que ele vai viver. Então nós temos possibilidades de nos tornarmos pessoas a cada dia melhores. Então, e as crianças muito mais ainda. Então, existem possibilidades de, com conhecimento, investindo na educação e acreditando nisso, de nós nos tornarmos pessoas melhores e fazer um mundo melhor. E sobre isso, Samitiba, nós pensamos que ele vai falar da responsabilidade que a gente tem em tornar esse mundo um lugar melhor, já que ele nos dá tantas possibilidades. Exatamente. Qual foi o principal objetivo, além desse que a senhora já citou, em trazer esse palestrante de âmbito nacional aqui para a nossa comunidade, para o Colégio Teutônia? Qual foi o grande... Como pensou-se nesse tema de trazer esse, que é um dos grandes palestrantes a nível de Brasil, quando a gente fala, e ele vai vir exclusivamente para a Teutônia para fazer essa palestra na próxima terça-feira. De que forma o Colégio Teutônia chegou nesse objetivo? Percebe-se, isso não somos só nós, Colégio Teutônia, mas em escola em geral e outras instituições também, percebe-se essa crise no ambiente das relações, né? Não é uma crise só de família, é uma crise de instituições, né? Uma crise de autoridade. E em meio a essa percepção, este ano também lá na escola, nós, como grupo de professores, estudamos uma obra de Samitiba. E quando se encerrou o estudo do livro, os relatos dos colegas diziam muito da questão assim, nossa, nós deveríamos estender essa discussão para os pais. Porque ela vai além do ambiente sala de aula. Ela percorre os ambientes familiares, a cidade, né? Então é extravasa o ambiente da escola. E nossa escola também realiza um projeto chamado Escola para a Paz, né? Que promove encontros regulares, através de palestras ou conversas com profissionais de diferentes áreas, sempre focando a questão da formação permanente, continuada, da gente como ser humano, como pai, como família. E então, se conseguiu conciliar essas duas coisas. Uma inquietação como escola, né? Uma inquietação como família e uma possibilidade. Bem, esse autor está aí, ele está em pleno potencial, uma pessoa que está aberta para poder fazer palestras. E aí, então, nós saímos à procura de parceiros para fazer isso. Então, houve um movimento em busca dos poderes públicos municipais e graças então à parceria com a Prefeitura Municipal de Teutônia, Imigrante, Westfália e Poço das Antas também, a parceria com esses órgãos, a escola conseguiu trazer Samitiba para Teutônia. Muito bem, falando em trazê-lo, ele virá então, vamos repetir aqui, vamos passar o serviço direitinho, professora? Sim. Dia 29. 29, então, de outubro. Terça que vem, às 19h30, no auditório central do Colégio Teutônia. Ingressos estão à disposição aonde? Sim, lá na recepção da escola, né, um investimento de R$35 por pessoa. Os ingressos podem ser adquiridos lá, ainda temos ingressos para serem adquiridos. No auditório da escola, né? Sim. Telefone para mais informações é o 3762-4040, isso? Confere. Também temos um e-mail aqui, recepção@colégioteutônia.com.br, que estarão atendendo também a essa entrevista. Bom, professora, mais alguma coisa a destacar sobre Samitiba? Ele que é paulista, né? Ele vem de São Paulo direto. Sim, vem de São Paulo. A cultura, né, de raiz japonesa, né? Os pais também tem uma história de superação familiar muito grande, interessante, o que reflete essa também, acho que é provavelmente a valorização em relação à educação. Ele profissionalmente é psiquiatra, né? Sim, médico psiquiatra que cuja tônica foi, ao longo dos anos, tem sido as relações, né? Então ele tem trabalhado essa questão de relações, ele faz atendimento em clínica, mas acho que extravasou, né? Sim. Tanto isso que se tornou escritor e consegue falar muito bem para as pessoas em geral. Mas tem talvez um item assim que eu gostaria de destacar
para talvez que as pessoas se sintam motivadas a vir, sim, assim, fazer esse investimento para si. O Esamitiba fala muito da questão assim, que a gente, como pai, como educador, ou principalmente como pai, a gente desenvolve, a gente recebe um filho, e a gente desenvolve 2 tipos de amor: o amor dadivoso e o amor exigente. O amor dadivoso é natural. Aquela criança vem ao mundo, sim, e todo mundo paparica, o pai, a mãe, o primo, todo mundo, e o pai, e ele é de graça. Sim. A gente não quer nada em troca, porque ele está no coração da gente. Só que para crescer, é preciso ir além desse amor dadivoso e divino. É preciso pensar num amor exigente, aquele que vai cobrar, que vai fazer exigências e vai colocar consequências. Não castigos, mas consequências. E que vai trazer para o mundo das regras, dos limites tão importantes, né? Limites, eu acho que é uma palavra-chave que nós que já passamos dos 30 e fomos tão acostumados quando éramos criança, e a gente vê hoje sobrinhos, vê primos com idade inferior, que talvez tanto falte essa palavra, né, professora? Sofre mais quem diz o não do que quem recebe o não. Exatamente, né? Exatamente. Por quê? Exatamente. Então, é um espaço, vão ser 1h30, né, das 19h30 às 21h, assim, que a gente vai poder se dedicar a pensar sobre isso. Por que é tão difícil dizer não? Quando é necessário? Exato. O mundo diz tanto não pra gente. Exato, a gente recebe tanto não, e depois quando a gente tem a oportunidade de decidir entre o sim ou não, a gente se sente dessa forma realmente. Mas de qualquer forma, então, vamos refazer o convite, a gente vai seguir convidando durante a semana, dia 29 de outubro, às 19h30, em Samitiba, no Colégio Teutônia, ingressos e investimentos de R$ 35,00 na Secretaria do Colégio. Certo, professora e coordenadora pedagógica do Colégio Teutônia, a Kátia Silene Rex, a gente quer agradecer mais uma vez. Em uma semana a senhora esteve 2 vezes aqui conosco, né? Mas em dois momentos tão distintos, que foi no dia do professor e na divulgação dessa palestra. Então, sucesso para vocês, parabéns pela iniciativa, é um grande palestrante, e fica aqui o nosso chamamento à comunidade regional para que possa se fazer presente. Obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, Marcos, obrigada por ti, assim, por esse momento, pela rádio, por poder estar aqui divulgando isso. E nós realmente queremos que a comunidade sinta-se à vontade para vir à nossa escola, para poder participar desse momento que vai ser, com certeza, muito rico. Individualmente para cada pessoa que vier, e depois coletivamente, com certeza, fará uma diferença na nossa vida como comunidade escolar e como comunidade de Teutônia, que merece isso. Agradecer as parcerias, né? Westfália, município de Teutônia, Poço das Antas, Imigrante, que estão nos ajudando. Então, como região, a gente vai crescer.